19 de junho de 2017. São Paulo perde, reabilita o Atlético Mineiro e falha de Lucão rouba a cena no Morumbi. Palmeiras vence a primeira fora no Brasileirão e respira. Corinthians fica no empate com o Coritiba e pode perder a liderança esta noite para o Grêmio. Santos fica no empate com a Ponte, mas se mantém entre os 4 primeiros na tabela de classificação. Copa das Confederações começa com muitos gols e recurso eletrônico sendo testado pela arbitragem. E ainda, o show de gols do final de semana nas séries A e B do Brasileirão. Oi, pessoal, boa noite, boa semana para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O nosso programa começa falando do São Paulo, que perdeu do Atlético Mineiro 2-1 e começa a se complicar no Brasileirão, hein? A derrota fez o tricolor cair para a 13ª colocação, 10 pontos, apenas 2 à frente do Sport e do Atlético Paranaense, primeiras equipes na zona de rebaixamento. Outro destaque negativo da partida ficou por conta do zagueiro Lucão. Ele falhou feio no segundo gol da equipe mineira e deixou o campo vaiado. E aí, deu uma declaração polêmica. Veja tudo isso e os gols na narração de Celso Cardoso. E ali a tentativa! Gol do Atlético Mineiro! Casares. Júnior Tavares. No Júnior Tavares, que lindo lance, que linda jogada e que lindo gol! Gol do São Paulo, Marcinho! Dali a tentativa do Rafael Carioca. Vai sobrar para o Luan, de graça, ainda o Luan, o cruzamento, pintou o gol! Do Atlético Mineiro! Aos 35 minutos, He-Man, Rafael Moura, Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Na primeira derrota em casa do São Paulo neste campeonato brasileiro, o zagueiro Lucão deixou o gramado reconhecendo o erro no gol que originou a vitória do Atlético Mineiro. O zagueiro afirmou também que, para a alegria de muitas pessoas, vai deixar o São Paulo. A declaração repercutiu no Morumbi. Cara, ninguém gosta de errar. Quando eu tive a infelicidade de errar um passe contra o Corinthians, e onde resultou o gol de 2-1 do Corinthians, também fiquei bem chateado. Se ele não ficasse chateado, era estranho, era sinal de acomodação. O jogador, quando erra, ele tem que ficar muito chateado, muito frustrado mesmo. Eu sempre fico quando eu erro, assim como eu acerto algumas vezes, alguns jogos que eu posso fazer melhor, também saio um pouco chateado. Era estranho se ele não saísse chateado. É normal, o Lucão, como eu referi, tem muita qualidade, o Lucão tem tudo para dar a volta por cima, o time todo está com ele, a gente sabe que é um grande jogador, é como eu falei, perdeu todo mundo e ganhou todo mundo. Eu prefiro ver melhor exatamente as palavras que ele usou para me aprofundar em qualquer declaração dele, mas é sempre ruim quando você é vaiado dentro de uma partida, mas você também tem que ter, né, ter cabeça no lugar para não dar uma declaração que futuramente você possa ter arrependimento por ser dali. Na verdade, eu sou de uma época que, para mim, independente de vaias ou aplausos, era sempre muito, muito especial e muito importante jogar pelo São Paulo, né? Acho que a vida não é assim, por um erro, não jogo mais aqui, acho que não funciona dessa maneira, não é porque você errou um dia na tua profissão que você vai largar simplesmente assim, acho que não é assim que as coisas funcionam. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, só que o Rogério parece minimizar um pouquinho a situação. Não se trata de um erro, cansei e vou embora. O Lucão, ele é perseguido, entre aspas, né, questionado pelo torcedor há muito tempo, desde aquele 6-1 para o Corinthians lá em Itaquera, que a torcida aliás, a torcida do São Paulo é muito chata. Eu entendo o seguinte, torcer significa dar suporte, dar apoio. Para quem chega
cedo no Morumbi, e eu chego por dever de ofício, o narrador oficial vai lá e anuncia a escalação do time e banco de reserva. Aí fica claro que o torcedor aplaude Lugano, o Maicon está com menos moral, nem tanto, mas Lugano, o próprio Rogério, um ou outro jogador, e muitos outros jogadores são vaiados antes só de anunciar o nome no alto-falante. E o Lucão não é diferente, né? Quer dizer, e aí que clima você tem para continuar num lugar desse? E é muito simples falar assim que o Lucão está errado. Ah, só de vestir a camisa do São Paulo, isso já é importante. Não é bem assim. Para você estar com a cabeça boa, para você estar bem, você tem que ter apoio, você tem que ter respaldo, você tem que se sentir querido. Ok, ele errou. Isso não se discute. Mas que a tolerância com o Lucão é bem menor do que com outros jogadores, isso não se discute. Então, se não existe clima para permanência, e o que o Lucão disse ontem, eu ouvi, não, podem ficar tranquilos que logo a torcida, alguns torcedores podem ficar tranquilos porque logo eu já vou embora. Foi isso que ele disse. Se não tem ambiente, é assim, olha, Michel Bastos saiu de São Paulo, Kaká saiu, Casemiro saiu, Maicon saiu, o Maicon que foi para o Grêmio, que é bom jogador, Danilo, que cansou de ganhar título com o Corinthians, era vaiado pelo torcedor, o próprio Luiz Fabiano, quantas vezes não foi chamado de pipoqueiro? Quer dizer, então, e a mesma torcida que depois, quando as coisas não vão bem, vão lá fazer protesto e gritar junto à diretoria, queremos jogador. Você não sabe valorizar o que tem? Uma coisa é o seguinte, errou o torcedor, o próprio Michael falhou contra o Corinthians no último final de semana, faz parte, acontece. E se não houver apoio, se não houver respaldo, o time tende a cair. Agora, no caso do Lucão, eu compreendo bem mesmo a situação do jogador e digo mais, tem que sair mesmo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. Falando do jogo, o São Paulo não mereceu perder, não. O São Paulo teve uma boa atuação, as ideias do Rogério foram bem, ele conseguiu fazer o time prevalecer e dominar o jogo. Só que ele teve ontem um azar muito grande, porque o grande jogador do time, que é o Lucas Prato, saiu 5 vezes na cara do gol, 5, e não fez um gol, que não é normal. Lucas Prato, cara, 3 chutes, agora fez 1, né? Se tivesse feito 1, já até minimizava esse tal erro. São Paulo não perderia o jogo, poderia ter empatado. Ou até vencido, porque aí muda o lado psicológico do jogo. Tudo. Quando o Atlético fez esse gol, o São Paulo estava muito melhor. O Prato já tinha chegado 2 vezes na cara do gol. Acontece, são azares, faz parte, né? É um dia ruim. Mas isso, né? Eu acho assim, o trabalho ele tem que ser medido, no meu conceito, pelas oportunidades criadas. E o São Paulo foi melhor que o Atlético ontem. Agora, gostei da vitória do Atlético por causa do Roger, que faz um trabalho muito legal. Se o Grêmio assumir a liderança do campeonato daqui a pouco ganhando do Cruzeiro, para mim é trabalho do Roger. O time do Grêmio é o Roger, com a administração do Renato, que é boleirão, os caras gostam dele. Espinosa, né? Mas é um trabalho que foi feito, criado pelo Roger Machado. Então, legal ele ganhar, foi bacana para ele. Com relação ao time do São Paulo, ontem jogou um bom futebol e vida que segue. Só não sei se o Rogério terá respaldo da diretoria, que a diretoria contratou o Rogério para se eleger. Né? Eu não sei se ela vai dar resposta. Se precisar se manter politicamente dando a cabeça do Rogério, será dado. E com relação ao Lucão, há 2 anos ele tem sido maltratado. Ninguém tem que trabalhar quando é maltratado, quando é desrespeitado. Acho que ele tem que fazer o mesmo que fez o Casemiro. Como a gente sabe, se deu muito mal. O Michel Bastos, que se deu muito mal, né? Tá ganhando menos do que ganhava, tá com dificuldade. O Kaká saiu, foi eleito o melhor do mundo. Mais do que sofreu Danilo também. foi Sabe pro Japão, muito? O Corinthians ganhou tudo. O Richarlison Rafael sofreu Tolói, horrores. o Michael, que pode assumir a liderança. Então, quer dizer, realmente, eu acho que o Lucão passou da hora de ir embora. Lucão, que jogou desde o sub-11 nas seleções de base, desde os 15 anos ele era o capitão da equipe, da sub-20, e só perdeu a condição de disputar a Olimpíada porque foi jogado à margem no São Paulo por causa da torcida. Então, ele tem que pegar e cuidar da vida dele mesmo. Claro. Até logo. Vai ser mais fácil ele arrumar um trabalho bom, tão grande ou talvez até maior do que jogar a camisa do São Paulo, que realmente é uma honra, é um grande time, mas é mais fácil ele arrumar um time maior até, jogar no futebol europeu, né? Do que o São Paulo arrumar um jogador do nível dele. E a torcida do São Paulo que fique com o Lugano, com o Michael, com o Douglas. O Michael tomou a bola no meio das pernas para chegar. Pois exatamente. Então, antes do Lucão espanar. A torcida do São Paulo gosta do Michael, do Douglas e do Lugano, fique com eles. É isso aí. Uma outra coisa. E o Richarlison nem cantava o nome dele, lembra? O Flávio comentou a respeito
de respaldo ou não, eu me recordo que entrevistei o Leco, presidente do São Paulo. No fechamento do Campeonato Brasileiro ano passado, era contra o Santa Cruz, o jogo São Paulo goleou no Pacaembu. Eu perguntei para ele, o Rogério vai ter respaldo para mandar? Ele disse, você sabe que futebol depende de resultados. Espero que ocorra tudo bem. Palavras do presidente. Que não é só do São Paulo, aliás, mas o Modesto São Paulo, foi a mesma no coisa. São Paulo tem sido muito, né? Desde que o Muricy ganhou 3 anos e saiu. Aliás, foi quando o São Paulo virou, né? Depois que o Marcelo Portugal Governo morreu, infelizmente o São Paulo ficou solto. E infelizmente não tem respaldo para ninguém mesmo. Bom, enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Aliás, o site está bombando hoje, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. A gente quer saber a sua opinião. Você acha que o zagueiro Lucão deve sair do São Paulo? Os meninos já opinaram aqui. Sim, eles acham que sim. Se não é valorizado, tem que ir embora. Tchau. E você, acha o quê? Entre lá e vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Palmeiras entrou em campo pressionado diante do Bahia e precisando pontuar fora de casa para não correr o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. E os primeiros 3 pontos vieram com goleada para cima dos donos da casa. Palmeiras começou a vitória diante do Bahia com este gol de pênalti de Roger Guedes. Contudo, ainda no primeiro tempo, Vinícius empatou a partida para o tricolor da Boa Terra. Na etapa final, Keno fez um belo gol e recolocou os paulistas na frente do marcador. Aos 37 minutos, Mina ampliou a vitória do Verdão, mas logo depois, João Paulo diminuiu a contagem e a torcida local ficou esperançosa por um empate. Só que no contra-ataque, William deu números finais à partida. Palmeiras 4, Bahia 2. Hoje foi um jogo muito difícil de jogar. O Bahia tem um quarteto de ataque que se movimenta muito, tem muita velocidade. Tem uma influência da torcida enorme, todos sabem. É uma equipe que nesse ano perdeu um jogo. Havia perdido só uma partida que era um clássico ainda por Vitória. Tinha feito 10 gols, tomado 2, todos esses cuidados a gente tomou no jogo, né? Mas não abrimos mão de jogar também, o que é importante, né? A gente criou muitas chances, né? Mais umas 12, 15 chances para poder fazer os 4 gols, né? Coisa que quarta-feira a gente criou esse tanto também e não fez nenhum. Então é uma questão do dia, de dar certo as coisas como hoje deu. Um primeiro tempo muito igual, acho que o Bahia até teve um pouco mais de chance. E numa segunda etapa que a gente controlou muito bem o jogo, fez o 2-1, fez o 3-1, deu uma relaxadinha e custou o segundo gol, aí teve que acender de volta para poder fazer o 4-2. E a gente sai muito feliz pelo resultado e o desempenho da equipe também. A vitória para dar moral, né, Flávio? A luz acendeu no segundo tempo, a gente começou a ver o Palmeiras que a gente espera, que dá para ter, que é um Palmeiras Cuca, né? E normal, o Cuca... Aliás, é o natural que isso aconteça, mas com o Cuca é muito evidente. Ele chega, ele vai ajeitando, demora um pouquinho, depois alinha e vai embora. Eu acho que foi um divisor de águas para o Palmeiras a vitória de ontem. O segundo tempo de ontem foi muito legal. Tem neste meio de semana, teoricamente, uma molezinha, que é o Atlético de Goiás, tem tudo para ganhar. As vitórias vão dando confiança e as coisas devem fluir naturalmente. Eu acho que foi uma vitória muito importante e muito difícil. Pouca gente vai conseguir alguma coisa na Bahia. Sem dúvida. E outra coisa, dá confiança e o campeonato está no começo, né? Quer dizer, tem o quê? Um quarto de campeonato, mais ou menos? Sim, 8 rodadas, soltam 30. Pois é. Com a diferença de 10 pontos para o líder Corinthians. Isso aí. Aí é um pouco mais complicado, mas de qualquer forma, já aconteceu, claro que sim. Olha, num jogo marcado por violência fora de campo entre torcedores e um gol do atacante Jô mal anulado pela arbitragem, o líder Corinthians empatou com o Coritiba 0-0 e pode perder o primeiro lugar do Brasileirão esta noite, caso o Grêmio vença o Cruzeiro lá no Mineirão. Veja como foi. O Coritiba fez valer o mando de campo e pressionou o Corinthians no Couto Pereira, abusando dos chutes de fora da área e levando muito perigo também com as jogadas aéreas. No entanto, o lance mais agudo dos donos da casa na etapa inicial foi quando Henrique Almeida chutou cara a cara com Cássio. No segundo tempo, a pressão do Coxa continuou nos arremates de longa distância e cabeçadas. Henrique Almeida pegou um belo sem pulo, mas a bola não teve direção. O Corinthians chegou somente aos 42 minutos. Jô tabelou com Michael e balançou a rede. No entanto, o impedimento foi marcado e ficou nisso, Coritiba 0, Corinthians também 0.
Nosso desempenho foi abaixo do normal. Não jogamos bem, né? Foi essa conversa agora no final do jogo. Por isso valorizamos o ponto conquistado aqui, continuando na parte de cima. Ou em primeiro e segundo, dependendo do jogo do Grêmio. Parece que o Jô não estava impedido, né? Como é que você vê essa situação? Os jogadores entraram falando que era uma tabela. Aquele bandeira daquele lado estava muito estranho. Muito estranho. Desde o começo do jogo, né? Rendimento abaixo, tem dias que as coisas não acontecem como a gente quer. Curitiba também não fez um bom jogo, que se fizesse um bom jogo tinha ganho de nós aqui, né? Pelos erros de passe nossos. Sabemos que a gente precisa melhorar e vamos melhorar para o próximo jogo. Cara, ele gosta disso, ele é direto. Não fica e o próximo jogo é com o Bahia, aqui em Corinthians, né? A arbitragem errou mesmo? Errou, não foi nada, era absurdo, e tal, mas errou. E dessa vez o Corinthians tem razão, está reclamando. Seria mais um daqueles 1-0 no último minuto, no fim do jogo e tal. E lá que é difícil também, poucos vão vencer lá. Sim, o Coritiba faz uma campanha surpreendente, é claro que ele briga para não cair, como a Chapecoense, como a Ponte, como o Sport, que está ruim pra caramba, mas são times que disputam Vitória, são times que disputam outro campeonato, né? E está somando pontos de uma maneira muito interessante. Hoje é o terceiro colocado, não acredito que segure essa parada, mas é incômodo pra caramba. Jogar lá não é para qualquer um. De qualquer forma, no final da história, o resultado foi justo, embora com o Corinthians tendo sido prejudicado. Agora, lamentar o que aconteceu do lado de fora do estádio, na verdade logo cedo, por volta de 8 horas da manhã, fato que até atrasou a chegada da delegação corintiana. Não é nenhuma novidade, algo que, enfim, são quase 20 anos aqui nesse programa e há 20 anos fala-se a mesma coisa da violência. As autoridades não punem, não coíbem porque não querem, essa é a realidade. Tantos outros países até já deram a fórmula de como fazer. Você vê, o torcedor corintiano ali, ele é espancado, ele na verdade foi linchado, essa é a real. E sobreviveu por muita sorte. Ele teve um dia diferente, ele apanhou, morreu, ressuscitou e no fim voltou para São Paulo. Celso, isso aí é esquema, é esse negócio de porrada, é a polícia, Ministério Público, políticos, é tudo um esquema só. Então isso, eu não ligo não, para mim eu quero que se dane. Esses caras que foram lá, parece que eles não eram nem torcida uniformizada. Esses são os tontos, tem o tonto e tem o irresponsável. Mas esse tonto tem nome, esse tonto tem uma filha. E por que vai lá? Puxaram ele de dentro do ônibus. Por que ele vai lá? Porque ele tem uma paixão que chama Corinthians. Então tá bom, então segura a onda. Você não já foi ver jogo da Ponte Preta Vou, mas não vou ver Ponte Preta de São Paulo, não vou ver Ponte Preta de Corinthians. Mas ele é um torcedor, ele tem direito de ir, mas ele está sabendo o que vai acontecer. Ele não vê televisão, ele nunca soube que ele ia no meio de bandidagem. Por que vai? Aí é que tá. Você vai dizer, a polícia deveria segurar. A polícia não segura, tem esquema com os caras, o Ministério Público tem esquema, políticos protegem, são gangues que participam de lavagem de dinheiro, tráfico de droga e tal. Mesmo assim, os caras se metem aí. Aí é o risco que você corre. Se você quiser ir lá no meio da Cracolândia, quando eles começam a brigar de mano para mano, deixem se matar. Mas no caso, ele foi arrancado e foi linchado. Do ônibus. Não, e a intolerância... E se fosse a torcida do Curitiba e o Corinthians pegasse, não era a mesma coisa? Não, também é a mesma coisa. Não foi o caso. O que aconteceu foi o contrário. Se você não quer confusão, não vá. Eu assim, entendo o que vocês querem dizer, que tem que ter liberdade. Você pode ter a liberdade de ir aqui na região da Cracolândia. Depois não reclame. Ele tomou uma pedrada na cabeça. O que me chama a atenção não se faz isso nem com animal. Se você vir alguém chutando um cachorro dessa maneira, você já vai ficar mal. Isso é coisa e aí deles, é uma isso pessoa. Isso é coisa deles, não é nossa. A intolerância é tão grande que o cara já está caído no chão, tem um sem camisa lá que é um brutamontes assim, mas só faz isso a covardia. Chega correndo e dá... Mó valentão. E se ele tivesse caído, o outro fazia a mesma coisa. Sim, mas é coisa dele. Gente, existe um mundo do ser humano e o mundo da bandidagem. Bandidagem está em outro lugar. Eu não tenho nada que ver com isso. Bom, eu entendo você. Eu não tenho nada que ver com isso. A gente já sabe como é que Chico Lang hoje entrevistou com exclusividade para o site gazetesportiva.com o Jonathan, que é esse rapaz que foi linchado lá em Curitiba. Ele tem 29 anos, ele é pintor de paredes, ele está desempregado, ele tem uma filhinha linda, por sinal. Nem coloquei a foto dela lá no site para não expor a menina, porque ela é linda com a camisinha do Corinthians. Ele é da Gaviões da Fiel, mas não foi com o grupo da Gaviões da Fiel. Ele está... enfim, ele conversou com um rapaz que é evangélico. Esse rapaz, ele é evangélico. Ele é da Gaviões da Fiel.
Que nunca fez nada, que nunca matou Flávio, ninguém. eu tenho amigo que é advogado e é da Gaviões da Fiel. Matou um menino de 14 anos lá na Bolívia. Eu tenho amigo que trabalha em cartório e é da Gaviões da Fiel. Isso, matou um menino de 14 anos. Eles não mataram o Kevin da Bolívia. Não? Não. O meu amigo advogado não. Não sei, até agora não apareceu quem foi. Também não. A gente sabe que foi da Gaviões da Fiel que matou. Mas não aconteceu nada. Por que se mete, quem se mete com esse tipo de gente quer confusão? É a mesma coisa que a gente generalizar, falar que todo jornalista é vendido, que todo juiz é corrupto, aí não pode também generalizar. Nem todo jornalista é vendido, mas tem vários. Nem todo juiz é corrupto, mas tem vários. Então, agora, torcida uniformizada... Nem todo mundo da Gaviões da Fiel é bandido. É local de... Ah, não? Desculpa, você se juntaria à torcida uniformizada? Não, eu não sou da torcida uniformizada, mas nem todo mundo que está lá é bandido. Bom, nem todo mundo que está na Mancha Verde tem idiota. Tem um idiota que se mete com bandido. Da macaca lá é bandido. O pessoal do Juventus também, da torcida do Juventus também não é. Olha, se você se une com bandidos, você no mínimo é conivente com eles. Você ajuda a bandidagem a continuar. Não conte com polícia, não conte com... Agora é o seguinte, cada um faz o que quiser, depois não chora. Outra coisa, estava desempregado, como é que ele arrumou dinheiro para ir lá? Então, quem bancou? Me parece que, na verdade, esse ônibus não era de torcida organizada, tanto que nem fazia parte do comboio. É do alienado, né? Aquele que não sabe nada. Não vê, acho que, como ele está desempregado, acho que ele não vê TV, não vê rádio, ele não sabe como é que o negócio funciona. Então vai lá, ué. Bom, vai lá, a reportagem completa, se você quiser ter todas essas perguntas respondidas, como que ele arranjou dinheiro para ir, por que ele foi, por que ele não foi, quem é esse rapaz, se ele nasceu de novo, que ele morreu, que não sei o que, está no site gazetesportiva.com, uma reportagem espetacular feita pelo Chico Lang. Parabéns ao Chico, grande repórter como sempre. E outra coisa, continua um grande repórter. A polícia do Paraná está trabalhando, já prendeu outro se apresentou hoje e outros 6 que participaram ali da confusão já foram identificados e também devem ser... Só estão acertando o esquema e depois eles soltam. Isso aí não conta, é tudo coisa, farinha do mesmo saco, é tudo igual. Eles têm esquema com polícia, todo mundo tem os seus esquemas lá. E a torcida do Curitiba de bandidos agrediu um grupo que quando vier aqui vai agredi-los de volta. Quem é alienado que se vira. Quem se lembra daquele jogo com o Fluminense no encerramento do campeonato, acho que 2000... Eles tiveram o estádio, arrebentaram todo o estádio, tiveram que sair de lá. Mas é tudo farinha do mesmo saco. Quando vier aqui, a torcida do Corinthians vai fazer a mesma coisa com ele. Cara do bem não se mete com essa coisa. Se quer se meter, tem a liberdade de fazer. Se dane, não vem depois não pode fazer mimimi. Bom, seguinte... Outro empate em 0-0 aconteceu no Pacaembu, onde o Santos recebeu a Ponte Preta. O resultado encerrou a sequência do Peixe, que nos últimos 20 jogos no estádio Paulo Machado de Carvalho havia vencido todos. No Pacaembu, o Santos encarou a Ponte Preta e Lucas Lima foi logo mostrando que estava para o jogo quando acertou este lançamento para Bruno Henrique. A macaca respondeu na sequência com Elton, que chutou cara a cara com Vanderlei. O Peixe ainda teve mais uma boa chance na etapa inicial com Jean Mota, mas aos 39 minutos, Luca cobrou falta na área santista e David Braz cabeceou contra o próprio patrimônio. O juiz marcou o impedimento de Elton e anulou o gol. No segundo tempo, Lucas Lima fez outro belo lançamento, desta vez para Kaique, mas novamente a chance foi desperdiçada. Elton também teve a oportunidade de inaugurar o marcador, defendida mais uma vez. Bruno Henrique fez boa jogada pela direita e tocou para Kaique. A bola desviou na zaga campineira e bateu na trave. O 0-0 permaneceu no placar mesmo depois do Peixe ter 2 boas cobranças de falta, uma com Lucas Lima e outra com Jean Mota. O resultado é ruim, o empate só somou um ponto. Agora, se o jogo fosse 1-0, seria um resultado justo. Mas nós não colocamos a bola lá dentro, entende? Faltou o gol. Agora, as oportunidades, o volume de jogo, nós somos muito bem. Mas nós não empatamos contra qualquer time, não. Nós empatamos contra um time que é um dos melhores taticamente do campeonato. E é muito difícil ser batido. Então, ficou por aí, mais ou menos. Pressionamos muito, queremos as oportunidades. E assim, me lembro deles terem criado pelo menos, uma chance. Então o volume foi muito bom, só faltou competência para finalizar. Quer dizer, gol anulado do Corinthians, não sei o quê, sai lá ali no texto inicial, Michel lê, gol anulado da Ponte e ninguém falou nada, né? Mas acho que há controvérsias, Flávio. É claro que há, é a Ponte, né? Não é isso. O jogador estava impedido, concorda comigo? Concordo. Então,
Se ele está impedido, e a gente tem o lance do gol, eu não sei se a gente tem, e o David Braz sobe com ele está participando do lance. Muito bem, o David e Braz, atrapalha... Você usou bem, o David Braz sobe com ele. Isso. Não ele sobe com o David Braz. A regra desde 1º de maio, ela mudou. Tem que existir uma intenção clara de participação na jogada. O David Braz sobe com ele, não ele sobe com o David Braz. Ele vai nas costas do jogador da Ponte Preta e faz o gol contra. Não, mas ele não estava tentando cabecear? Não. Qual é a participação dele? O David Braz sobe em cima dele e faz o gol. David Braz é o artilheiro dos dois lados. Mudou a regra, a partir do 1º de maio, a nova legislação. O cara tem que ter muita participação. Aqui foi um caso o quê? Um pequeno engano da arbitragem e tal, que é sempre contra o pequeno. E se for a Ponte, então, mais ainda, né? Vão te catar. De novo aconteceu isso. Isso aí olha lá, ele até arrebenta com o cara, o cara tá caído lá. Comigo que é o tipo de lance que alguns vão dar e outros não? Concordo. Eles vão dar pro Santos e não vão dar pra Ponte Preta. Tá bom. Você acha que um gol desse seria anulado em Itaquera? Seria anulado no campo do Palmeiras? Seria anulado na Vila Belmiro pro Santos? Acho que sim. Tá bom. Tá legal. Bom, é que o coitadinho do pequenininho só se ferra, principalmente nós. Mais 5 jogos movimentaram a rodada desse final de semana no Brasileirão. Destaque para o empate no Fla-Flu, com direito a gol aos 49 do segundo tempo. No duelo entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense no Estádio Olímpico, melhor para os visitantes que venceram por 1-0 com este gol de Sid Clay. Quem também venceu pelo placar mínimo foi o Vasco diante do Avaí em São Januário. Iago Pikachu foi quem fez o gol solitário da partida. No clássico carioca entre Fluminense e Flamengo no Maracanã, o tricolor abriu o placar aos 36 minutos com Wendel. No segundo tempo, os rubro-negros empataram após Diego pegar um rebote do chute de Guerreiro, mas o Flu voltou a ficar na frente do placar com o Henrique Dourado, o artilheiro do Brasileiro, cobrando pênalti. A alegria tricolor não durou até o fim do jogo. Aos 49 minutos, o Flamengo voltou a empatar a partida, desta vez com Trauco. Final 2-2. Na Arena Condá, o Botafogo enfrentou a Chapecoense e abriu o placar depois que Bruno Silva deu um passe açucarado para Roger. Na etapa final, o Fogão chegou ao segundo gol com o Rodrigo Pimpão e ficou nisso, Chapecoense 0, Botafogo 2. Vitória visitou o Sport na Ilha do Retiro e surpreendeu o time da casa. William Correa abriu o placar para a equipe baiana. Canu ampliou a vantagem 2-0. Ainda no primeiro tempo, Diego Souza descontou para o Leão. Só que André Lima definiu o resultado na etapa final. E ficou nisso, Sport 1, Vitória 3. Vocês viram que o gol aos 49 do segundo tempo do Flamengo foi no Morrinho, lá no Maracanã. Então eu sugiro que fechem o Maracanã para reforma. Com 1 milhãozinho a gente resolve isso, né? Não tem problema. O Morrinho artilheiro, para tirar o Morrinho. Mas 1 milhão, é uma reforma de 1 milhão. E outra coisa, o Sport entrou na zona de rebaixamento, segundo o Luxemburgo, porque o Chivas Itaga e o Candiva ainda não chegaram, né? O Candira. Então, mas quando eles chegarem, acho que a Alemanha, o Sport joga igual a Alemanha, tá? A Alemanhazinha é meio fraca, hein? Tá feia a coisa. A bola também rolou pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 3 jogos terminaram em 0-0. Foram nos confrontos entre Santa Cruz e Internacional no Recife, Paysandu e Juventude em Belém do Pará e Oeste e América Mineiro na Arena Barueri. O Brasil de Pelotas ganhou do Vila Nova em Pelotas 3-0. Veja os gols dos outros jogos. O Criciúma enfrentou o Guarani em um jogo de muitos gols. Logo no começo, Silvinho abriu o placar. O Bugre chegou ao empate aos 26 minutos com Evandro, 1-1. Lucão recolocou o Criciúma em vantagem ainda no primeiro tempo. O mesmo Lucão ampliou o placar aos 11 da segunda etapa, 3-1. Claudinho tentou iniciar uma reação, mas ficou nisso, 3-2 Criciúma. O Paraná recebeu o Figueirense e venceu a partida pela contagem mínima. Felipe Alves garantiu a vitória, 1-0. Jogando no Castelão, Ceará e Luverdense ficaram no empate. Rafael Carioca marcou para o Vozão. Mas Léo Cereja deixou tudo igual e definiu o empate em Fortaleza, 1-1 e só. No Serra Dourada, o Goiás vacilou e perdeu para o ABC de virada. Carlos Eduardo fez o gol do time da casa. Só que Caio Mancha e Dalberto definiram o resultado com um gol em cada tempo.
Essa foi a terceira vitória do ABC na competição. O Náutico, lanterna da Série B, perdeu mais uma vez, desta vez para o Boa Esporte. Aislan até colocou o Timbu na frente. Mas a virada veio ainda no primeiro tempo. Felipe Mateus empatou de pênalti. 2 minutos mais tarde, Rodolfo sacramentou a vitória do Boa, 2-1. Fora de casa, Londrina passou pelo CRB em uma tarde inspiradíssima de Jonatas Beluso. Ele marcou os 3 gols da vitória do Tubarão ainda na etapa inicial. O resultado deixou a equipe paranaense na 6ª posição, a 1 ponto do G4. A Copa das Confederações começou neste final de semana e tem como grande novidade a utilização do recurso de vídeo em casos de lances duvidosos para a arbitragem. E logo na primeira rodada ele precisou ser utilizado. Portugal e México se enfrentaram na Arena Kazan. Aos 20 minutos, Cristiano Ronaldo acertou um chutaço no travessão e André Gomes pegou o rebote. A bola desviou em Pepe e foi parar no fundo do gol. Porém, com o uso do árbitro de vídeo, foi assinalado o impedimento do zagueiro Luso. E o 0-0 permaneceu no placar. CR7 voltou a fazer a diferença 15 minutos depois, após deixar Quaresma na cara do gol. Pouco depois, Chicharito se antecipou ao zagueiro Pepe e deixou tudo igual. No segundo tempo, Cedric recolocou os campeões europeus na frente do placar. Mas o time treinado por Juan Carlos Osório buscou a igualdade aos 46 minutos. Héctor Moreno de cabeça balançou a rede, final 2-2. O estádio do Spartak foi o palco da vitória do Chile por 2-0 sobre Camarões. Vargas marcou no primeiro tempo, mas o árbitro de vídeo seguiu implacável nessa Copa das Confederações e anulou o gol marcando impedimento. Na etapa final, Sanches serviu Vidal e a seleção sul-americana abriu o placar. Aos 45 minutos, outro gol chileno. Vargas balançou a rede novamente e mais uma vez teve que esperar pelo novo recurso da FIFA para poder comemorar o gol, que dessa vez foi validado. Eu vejo com bons olhos essa questão do árbitro de vídeo. Eu acho que você minimiza essa história de que houve erro ou houve má fé. Acho que você estabelece a justiça no campo de jogo. Claro, por enquanto está demorado, está levando um tempo maior. 40 segundos. Então, eu prefiro ainda assim. Você vai narrar os gols quando eles saírem ou você vai esperar? Eu narro, e se eu tiver que falar não valeu, não valeu. Mas a justiça foi estabelecida. Ele não morreu. O Rivadavia que morreu não morreu mais, é mais ou menos isso, né? Não é. Saco, Flávio. Né? Claro que é um não. saco, Por né? exemplo, vamos pegar ontem, houve um erro lá em Curitiba. Concorda comigo que esse erro pode definir o campeonato? Vamos imaginar que Corinthians e Grêmio cheguem no final, o Grêmio com 81 pontos e o Corinthians com 80. Eu não acho que os dois vão Mas vamos partir do pressuposto que não vão acontecer esses erros. Um erro de arbitragem decidiu um campeonato, como já decidiu numa Copa do Mundo. Então, e aí, o gol de mão do Maradona, a Inglaterra e a Alemanha em 66. Foi ruim o gol de mão do Maradona? Para a história do futebol? Eu acho que foi horrível. É uma das coisas mais sensacionais da história do futebol. Eu acho isso um saco. Isso é um caminho para tirar o prazer do torcedor. Sai o gol, fica esperando. Aí o japonesinho fala, Goro, aí todo mundo... Isso é videogame, pô. Isso é um absurdo. É verdade, é um absurdo. Mas gente, saiu o gol ontem. Mas é melhor do que o cara comemorar gol que foi... Ilegal. Vocês acham que pode ter uma gol ilegal? É claro. O cara comemorou o gol ilegal, você acha que ele vai ficar tá preocupado com isso? O torcedor. Mas é injusto. O argentino, ele não gosta do gol de mão do Maradona. Ele chama La Mano de Deus por quê? Mas aí, Flávio, aí entra a questão, sabe? E agora você pegou o Celso, ele até gaguejou. Não gaguejei. Eu acho que entra a questão do fair play, do espírito esportivo. Porque sabe a história de ganhar todo o custo de qualquer preço? Mas você sabe perfeitamente que o cara pode também manipular o vídeo, né? Depende do posicionamento. Mas aí e aí nós vamos ter uma outra injeção de saco. Ou seja, isso aí é muito chato. Vai ter um cara que vai ter que analisar o vídeo do... O segredo do futebol é a simplicidade. Quando complicar, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que não tem volta, não tem retorno. Mas eu temo pelo fim da simplicidade do futebol, que sempre foi o grande segredo dele. Ele é disparadamente o maior esporte do mundo, maior que todos os outros somados, porque ele é simples.
Tirou a simplicidade, corre o risco. Mas é essa simplicidade que dá margem a muitos esquemas que nós conhecemos. E vai continuar dando, é só manipular o vídeo. Hoje é complicado, tem muita gente com muitas más intenções, né? Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook, onde sempre tem um bate-papo nosso, direto com você, ao vivo, é a nossa página Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta, você pode rever os programas no nosso canal do YouTube, Gazeta Esportiva. E entra no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br, é bem legal. E o site gazetesportiva.com que está bombando. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, a bola rola no Mineirão para Cruzeiro e Grêmio, jogo que pode dar a liderança do Brasileirão ao tricolor gaúcho. Já a Raposa quer vencer para se aproximar dos líderes da competição. Não vejo que a maior dificuldade do Cruzeiro esteja em transpor as linhas do Grêmio. A maior dificuldade do Cruzeiro é não deixar o Grêmio transpor as linhas, porque talvez esteja aí o meio-campo que tem mais tocado a bola no futebol brasileiro, né? E por não estar jogando com um centroavante fixo, porque Barros está lesionado, está fora, e Luan está sendo escolhido para ser esse jogador, a gente vai ter uma dificuldade a mais. Porque Luan fica flutuando em todos os lugares nas costas dos volantes. E nós temos que saber enfrentar essa equipe. E ser contundente, e tirar espaço, e não deixar eles tocar essa bola, né? E não dar as costas para Pedro Rocha fazer o contra-ataque como fez aí em vários jogos. Então essa é a dificuldade de você jogar com o vice-líder, que vem jogando aí um dos melhores rendimentos dessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Estamos tendo bons resultados, estamos tendo bom desempenho dentro do campo, mas nada assegura que o Grêmio vai fazer isso de novo, não? Nós estamos tentando continuar com esse ritmo, continuar com a mesma ilusão e vamos tratar de fazer o melhor no campo. O Cruzeiro tem muitos bons jogadores, um time muito bom, mas nós vamos tentar ir lá e tratar de fazer o que nós estamos fazendo até agora, não? Tentar jogar bem, tentar fazer gol e não tomar. Ávila é um jogador muito forte, um jogador que quase não perdona quando tem possibilidade de fazer o gol, e vamos tentar de fazer as coisas ruins para ele e para o Cruzeiro, não? Para tratar de lograr uma vitória lá. Bom, voltamos a falar do Coringão, que depois de empatar com o Coritiba em 0-0, começa a semana pensando no confronto da próxima quinta contra o Bahia na Arena em Itaquera. O repórter Jonas Campos tem as informações do Timão. Confira. O empate sem gols contra o Coritiba ainda é assunto aqui no Corinthians, tanto pelo gol mal anulado do atacante Jô, quanto pela briga lamentável entre torcedores antes do início da partida. A gente fica triste, cara, porque o torcedor tem que ir pro estádio para se divertir, para assistir o espetáculo, e não para criar confusão, para brigar, né? Eu joguei fora do país e eu sei o quanto que eles zelam por isso, né? Pela paz. A arbitragem também prejudicou o espetáculo? Cara, é muito difícil você falar que ficar culpando, né? Porque são seres humanos também e erra, como a gente também, que é jogador, erra. Mas se hoje em dia no futebol pode ser usado o vídeo, por que não usar? Homenageado pelos 150 jogos completados com a camisa do Corinthians, o atacante Jô falou também sobre o bom momento da equipe, que não perde uma partida há exatos 3 meses. A última derrota do Timão foi no dia 19 de março, em duelo contra a Ferroviária, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista. De lá para cá, já são 21 jogos de invencibilidade. São números bons, né? Bem expressivos, onde que a nossa equipe criou isso, né? A gente buscou isso. Não é uma equipe espetacular com grandes jogadores, com jogadores caríssimos, jogadores de nomes, mas é uma equipe que tem jogadores regulares, que procura ter uma regularidade. Apesar da boa fase, o Corinthians pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro daqui a pouco, caso o segundo colocado, Grêmio, vença o Cruzeiro no Mineirão. Em 2012, quando eu jogava no Galo, sequei o Fluminense, sequei, eles foram campeões. A gente tem que fazer a nossa parte. Assistir eu vou porque eu gosto de acompanhar o futebol, gosto de analisar. Hoje
pelo fato de eu ser um dos líderes, talvez eu analisando os jogos dos adversários, eu posso passar alguma coisa ali dentro do clube para ajudar. Nessa segunda-feira, aqui no CT Joaquim Grava, o Corinthians teve um desfalque inusitado. O técnico Fábio Carilli, que está no Rio de Janeiro participando de um curso de treinadores na CBF. Por outro lado, apesar da ausência do treinador, o meia Jadson, poupado contra o Coritiba por conta de um desgaste muscular, participou normalmente da atividade e deve voltar ao time titular na partida desta quinta-feira contra o Bahia na Arena, na vaga de Marquinhos Gabriel. Com as informações do Corinthians, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. O Santos teve a sequência de vitória interrompida pela Ponte, mas segue entre os primeiros colocados do campeonato. E o Alexandre Silvestre acompanhou os trabalhos do Peixe nesta segunda-feira. Apesar do empate sem gols sábado no Pacaembu contra a Ponte Preta, o Santos subiu uma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É o quarto colocado com 13 pontos, 7 atrás do líder Corinthians. O personagem do dia na entrevista coletiva aqui no CT Rei Pelé, na reapresentação do Peixe, foi o meio-campo Jean Mota, que vem atuando de forma improvisada na lateral esquerda. Eu já estava na lateral, né, com o Elano, e chegou o Levir e optou por me deixar ali. E eu venho fazendo um bom papel, venho trabalhando bastante. Espero manter, né? A gente sabe que tem o Zeca voltando, mas a gente procura fazer bons jogos e está sempre à disposição, tanto na lateral e quanto no meio. Para mim é muito difícil, né? No começo, você é um meia de origem, então a marcação sempre vai ser um fator ali, né, que a gente precisa estar melhorando. Então acho que também com o entrosamento ali dos companheiros, com o Braz, com o Lucão, com o Ferraz, a gente sempre vai ali batendo um papo e isso vai ajudando bastante. E fico feliz não só por mim, mas pelo quarteto ali atrás de não estar levando gol. Isso é o mais importante ali para o sistema defensivo. O Jean Mota tem tudo para seguir como titular na lateral esquerda, até porque o especialista da posição, Zeca, está entrando na fase de transição, se recupera de um problema no joelho. Outra baixa do Levir Coupe para o jogo de quarta-feira contra o Vitória no Barradão é o volante Thiago Maia, suspenso com 3 cartões amarelos, além do Ricardo Oliveira, que ainda não está zerado de uma pancada que sofreu no tornozelo no clássico contra o Corinthians. Um abraço, pessoal. Boa noite. Abraço, Silvestre. Depois da vitória fora de casa sobre o Bahia, o Palmeiras voltou a São Paulo e os jogadores já foram à academia de futebol para iniciar os trabalhos de olho no confronto com o Atlético Goianiense. Osmar Garrafa acompanhou. A primeira vitória fora de casa levou o Palmeiras para a 12ª colocação. Com 10 pontos somados, o time se afastou das últimas colocações e ganhou maior tranquilidade para trabalhar durante essa semana. Semana que começou hoje para o elenco, pois mesmo tendo jogado ontem em Salvador, Cuca levou parte dos atletas para o campo, pois quarta-feira já tem Atlético Goianiense em casa pela sequência da competição. A novidade ficou por conta de Dudu, que recuperado está à disposição do treinador. Ele treinou normalmente e pode até ser escalado já na partida dessa quarta. Apesar da volta de Dudu, Cuca não vai contar com força máxima, pois William Bigode e Thiago Santos estão de fora. Thiago está com um problema muscular, foi vetado pelo departamento médico. E o William vai cumprir suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. Além disso, mais 2 problemas preocupam o treinador do Verdão. Guerra e Queno são dúvidas. Os 2 jogadores serão reavaliados na atividade de amanhã, quando aí sim Cuca vai oficialmente escalar o Palmeiras para a partida da próxima quarta-feira. Da Academia de Futebol do Verdão, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Boa, Garrafa. E no São Paulo, a polêmica envolvendo o zagueiro Lucão continua, né? O Lucão que falou que voltou a falhar, deixou o campo vaiado pela torcida. Ele continua sendo assunto hoje. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O desabafo do zagueiro Lucão ainda foi assunto na reapresentação do São Paulo. O jogador afirmou após a derrota para o Atlético que vai deixar o clube. A torcida às vezes pode pegar no pé ou alguém da diretoria conversar com ele, mas eu mesmo, por mim, ele fica e a gente continua trabalhando junto, porque ele sempre nos ajudou, então acho que não é por causa de um erro ou outro que temos que crucificar. É uma situação que poderia acontecer com qualquer um aí. Sair do jogo de cabeça quente e a gente às vezes fala algumas coisas
de momento. Acho que a gente vai conversar e também já passou essas coisas, então acho que não é um assunto que tem que ficar falando sempre. Fato é que há consenso no tricolor que o Lucão não é o único culpado pelo desequilíbrio do clube nesta temporada. Caprichar um pouquinho na frente e também atrás, acho que nosso time vinha aí, até antes do jogo contra os Corinthians, a gente tinha tomado 2 gols, eu acho. Então, e a gente tinha feito já também bastante. Então, acho que se a gente encontrar esse equilíbrio entre ataque e defesa, com o elenco que a gente tem, com a qualidade de todo mundo, acho que a gente pode sim estar brigando lá em cima, que é o que todo mundo quer. A diretoria do São Paulo ainda não se pronunciou oficialmente a respeito das consequências que a declaração do zagueiro Lucão poderá trazer para o seu futuro. Enquanto isso, o técnico Rogério Ceni ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Rodrigo Caio para o confronto deste meio de semana contra o Atlético Paranaense. E a má notícia é que o São Paulo vai viajar tentando quebrar um tabu. Jamais venceu o adversário nos jogos na Arena da Baixada. Essa questão de você colocar um peso a mais de falar que não ganhou, nunca ganhou, acho que não vem ao caso. Acho que a gente tem que jogar como a gente vem jogando, jogar os jogos para ganhar. Claro que sempre evoluindo. Então, espero que a gente possa fazer um bom jogo lá e trazer a vitória, que é o que nos interessa. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. Aliás, inscrições para a prova ciclística 9 de julho, última semana. Se inscreva lá, tá bom? Você acha que o zagueiro Lucão deve sair do São Paulo? Deu que sim, 69% dos votos. Então, tchau, Lucão. O programa de hoje termina aqui, a gente volta a se encontrar amanhã e depois. E eu ainda volto no Jornal da Gazeta. Quarta-feira eu tô aí. Abraço. Quarta-feira é meu aniversário, hein? Opa, Beijo. Vou trazer um presentão. Eu quero bolo. Também. Tchau. Tchau.